Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Eu sou Vinícius Padilha Cara, estamos aqui no canal Mediunidade Ayahuasca e nós vamos seguir nos estudos com a série Leituras. No vídeo de hoje eu trago para vocês O Despertar dos Mágicos, de Lewis Powells e Jacques Bergier. Os dois são jornalistas, escreveram esse livro que é um marco. O Despertar dos Mágicos, ele é um livro que, antes de tudo, traz à tona um novo conhecimento de mundo, que de novo não tem nada, mas com um olhar diferenciado para as coisas. Assim. O Lewis Powells e o Jacques Bergier, eles foram talvez os primeiros a jogar luz em tudo que acontecia de oculto, relativo ao ocultismo, né? Não é o oculto de segredo, embora tenha uma relação também, dentro do nazismo. Assim. Eles trouxeram à tona as sociedades secretas de Hitler, né? Em que ele acreditava, no que ele acreditava a nível de espiritualidade. Qual foi a força e a energia que ele chamou ali para provocar a Segunda Guerra Mundial e o deixar louco, assim? Então, é interessante você olhar um momento específico do mundo, que é a Segunda Guerra Mundial, sob o olhar da espiritualidade do ocultismo. Mas esse livro aqui está muito longe de ser só isso, tá? Ele vai trazer muitas respostas para algumas coisas e muitas perguntas onde o autor não vai responder. Ele vai sugestionar, ele vai colocar a gente para pensar. É um olhar, é um outro olhar. Eu considero esse título aqui errado. Assim, o Despertar dos Mágicos, eu não sei se foi um erro de tradução, mas aqui cabe muito mais o Despertar dos Magos, porque a gente está lidando aqui com outro tipo de ciência, que é a magia, e não a mágica, né? É um livro difícil de falar sobre o que ele trata, porque ele trata sobre muita coisa, assim. E eles vão a outros autores, por exemplo, ele relata o caso de um autor, que se não me engano é Charles Fort, que esse autor ele pegou todos os acontecimentos sem explicação do mundo e escreveu um livro sobre ele. E aí eles relatam que nesse livro já aconteceu chuva de pedaços humanos em algum pedaço em lugar específico da Terra que eu não lembro qual era. Vai relatar os casos lá do Triângulo das Bermudas. Vai relatar construções que não tem a menor explicação de onde veio, para onde foi, por que existe. Assim, fora coisas mais... a pessoa que pega fogo do nada. Assim, existe um relato de casos aqui que você vai lendo e vai falando, gente, não é possível um negócio desse. Meu pai, isso aconteceu mesmo. E aconteceu, assim, né? Existem muito mais fenômenos sem explicação na crosta do planeta Terra e na nossa densidade do que a gente imagina. Né? Porque hoje em dia isso já não vai mais estar na internet, isso nunca esteve no jornal, porque não é de interesse alarmar a população que uma cidade inteira, por exemplo, viu um disco voador pairando por cima da cabeça e não foi nenhuma alucinação coletiva. Então, é um livro que bota você para pensar, tipo assim, não, realmente, assim, para os céticos mesmo, tem uma outra coisa aí. Para os ateus mesmo, não, tem alguma outra coisa aí que não é só o que os meus olhos veem, assim. E em cima disso tudo, é claro que em algum momento do livro também, ele vai falar sobre o nosso inconsciente, sobre o nosso supraconsciente, assim, que é onde eu quero chegar. Né? Aonde que está o ponto de encontro dessa leitura, que acima de tudo é uma leitura muito interessante, com quem toma Daime Ayahuasca. Né? Onde eu vou unir o Despertar dos Mágicos ao Daime Ayahuasca. Da mesma forma como eu fiz no vídeo anterior, que foi sobre a dança cósmica das feiticeiras, eu peguei lá o trecho do livro que falava sobre transe e trouxe o transe para a nossa visão de estar pegado num rito de ayahuasca. Aqui eu vou pegar o que ele fala sobre do inconsciente e trazer para o nosso rito de Daime Ayahuasca. Assim. Então, eu estou mais precisamente no capítulo 3 da parte, sabe-se lá qual, porque esse livro é cheio de partes e eu não vou lá pegar agora. Nessa minha edição, está na página 344. Essa edição é uma edição muito clássica, que é do antigo Círculo do Livro. Era uma revista que vendia livro de porta em porta. Os anos 80, gente, quando eu era criança. Que vergonha, minha idade. Enfim, vamos lá. Abre aspas, né? O único progresso em psicologia
foi a iniciação da exploração das profundezas, das zonas subconscientes. Eu já gosto que ele já chega dando na cara do Freud aqui, dizendo que o único progresso em psicologia, o resto, Freud, você tá doido porque você liga tudo só ao sexo. E tá muito longe de ser só uma questão sexual. Continuando. Nós cremos que existem também cumes a explorar uma zona superconsciente. Ou antes, nossas pesquisas e reflexões nos estimulam a admitir como hipótese a existência de um equipamento superior do cérebro, em grande parte inexplorado. Gente, isso é muito legal, assim, porque ele fala, olha, tem o inconsciente, né? Tem esse poço profundo do inconsciente, onde tem muito trauma, onde a gente guarda nossas mágoas, nossas vergonhas, onde tem ligações com as nossas vidas passadas, onde tem ligações com as questões sexuais. Tem esse poço aí do inconsciente, que o Daime vai fazer o quê? Vai destampar, né? Assim, aquela metáfora da choveu, entupiu o bueiro e o bueiro vai começar a brotar aquela água podre lá do fundo dele, o Daime faz isso com o nosso inconsciente, né? Vai lá, chove e vem aquela água podre toda para fora. Mas o que ele está dizendo aqui, mas também existe o superconsciente. Existe a nossa oitava superior do cérebro. O nosso mental superior é possível ser acessado. Então, você não acessa só com a sombra, você acessa com a luz também. E não que o inconsciente seja repleto de sombras, não é isso, assim. Mas existe a superconsciência que vai te ajudar a lidar justamente com aquilo que é o teu submundo. Continuando. No estado de vigília normal da consciência, 1/10 do cérebro permanece em atividade. O que se passa nos 9/10 aparentemente silenciosos? E não existe um estado onde todo o cérebro estaria em atividade organizada? Todos os fatos que vamos enumerar e estudar podem ser ligados a um fenômeno de ativação das zonas habitualmente adormecidas. Assim, o interessante aqui é ele estar discutindo sobre a problemática de nós usamos essa máquina plenamente? Não, é óbvio que não. E quando a gente toma Daime, isso fica muito claro, de que a gente não usa o nosso cérebro de uma forma perfeita. A gente tem uma máquina perfeita que a gente ainda não aprendeu a usar. E com Daime com Ayahuasca, isso fica muito visível. Por que isso fica muito visível? Porque a gente vai acessar nossas lembranças, a gente vai acessar aquilo que a gente não trabalhou, porque a gente não tinha ou não tem uma capacidade emocional desenvolvida para trazer o problema aqui e falar assim, tá, vamos estudá-lo. Vamos resolver isso aqui. Né? E aí, quando aquele problema é trazido, o que a gente faz? A gente chora e cai na peia. Né? E enquanto que é para a gente pegar e lidar como adulto, o problema a gente não lida. Além disso, assim, a gente não acessa o que a gente poderia acessar. Assim, o trabalho que fazemos com Daime e Ayahuasca, tudo aquilo que se passa no Daime e na Ayahuasca, ele é possível de ser acessado sem precisar tomar o Daime Ayahuasca. Isso é muito importante que seja dito, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, assim. O ideal é que você tome cada vez menos e continue fazendo um trabalho potente. O acesso ao inconsciente e o acesso ao supraconsciente, ele tem que funcionar na medida daquilo que você consegue ir trabalhando e você vai estendendo o seu campo de trabalho à medida que você vai... Você precisa começar. Começando com pouco, você vai estendendo. E esse trabalho, ele se dá no dia a dia, no cotidiano. Não é só na hora que você senta, toma um Daime e fecha o olho. Ele é o tempo todo. Isso é estar desperto. Isso é estar num estado de vigília total. Continuando. Ora, ainda não existe nenhuma psicologia orientada em relação a esse fenômeno de você estar trabalhando com o cérebro em sua potência total. Sem dúvida, será necessário aguardar a evolução da neurofisiologia para que nasça uma psicologia dos cumes, da supraconsciência. Sem esperar pelo desenvolvimento dessa nova psicologia e sem pretender prever os resultados, queremos simplesmente chamar a atenção para esse domínio. Pode ser que sua exploração se revele tão importante quanto a exploração do átomo e do espaço. Ele aqui coloca a nossa consciência e as ligações dela com o consciente, com o supraconsciente, tão importante quanto a exploração do átomo, quanto a exploração do espaço. Então, tanto a exploração interior do planeta, quanto a exploração exterior a ela,
nesse meio estamos nós. E isso vai de encontro aos estudos de ocultismo, que fala que existe o microcosmo, o macrocosmo, e no meio estamos nós, o midiocosmo, com ligações a esses dois reinos, a esses dois universos. E quem faz essa ligação é o nosso interior. Então, quando a gente toma o Daime, a gente sente a ligação com o microcosmos, com aquilo que está ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor, com os reinos menores da natureza. A gente sente ligação com o midiocosmo, com as forças da fé, né? Com aquilo que a gente considera que está elevado, com as forças angélicas, com os santos, com os orixás. E a gente tem a ligação conosco mesmo, quando a gente olha para dentro. Seja esse dentro do microfone, seja esse dentro a gente, seja esse dentro a gente no nível superior, no nível inferior. Né? Então, repara que ele coloca isso, ele fala, no futuro, quem sabe a psicologia vai se dar conta disso. Não precisou, né? A gente tomou Daime e a gente se deu conta disso. E aí, a pergunta que fica aqui é, o que é que vamos fazer com isso? Como vamos dar prosseguimento ao estudo de nós mesmos com essas interrelações interiores e exteriores? Essa é a questão de quem toma Daime Ayahuasca. Essa é a questão que precisamos nos deter. Né? E isso vai de encontro ao tema do nosso canal, que é sobre mediunidade. A mediunidade ela pode te ajudar a se entender. A atuação dos guias espirituais que te acompanham nessa encarnação pode te ajudar a navegar por mares profundos, onde você vai descer em você mesmo, e a subir também. Esse movimento de descida ele tem que ser acompanhado por um movimento de subida. Reparem, se vocês estiverem trabalhando numa casa que trabalha abertamente com mediunidade, que quem recebe um obsessor, quem recebe um sofredor, em seguida recebe o seu guia espiritual. Você desceu, você recebeu um ser ali pesado, que precisa de oração, que precisa de misericórdia, que precisa de ajuda, e depois você recebeu o seu guia espiritual, que veio para te ajudar. Então repara que o caminhar da sombra, ele não está de forma nenhuma desconectado do caminhar da luz. As coisas, elas se encaixam. Esse planeta em que estamos é um planeta de dualidades. Então, a dualidade do teu inconsciente está ligada à dualidade do seu supraconsciente. Essa ligação é você que tem que fazer. Cabe a nós que tomamos o Daime fazer essa ligação da melhor maneira possível. Assim. Tá, se eu sou uma pessoa extremamente egoísta com as minhas coisas, eu tenho que entender qual é o mecanismo que me fez ficar assim e como eu vou começar a soltar as minhas coisas. Como eu vou começar a perceber que o que está na materialidade não é importante. Assim, aqui, esse mundo, ele é um cisco no decorrer, na jornada de um espírito que é infinito. Então, essa sua passagem pela Terra, você que está me vendo aqui falar, é um cisquinho, é um grão de areia numa praia. Você teve milhares de outras vidas antes dessa e vai ter outras centenas pela frente. Assim. Então, não ache que isso aqui é o mais importante de tudo. É o mais importante no agora, porque a sua consciência principal está ligada aqui. Então, é importante agora, mas o importante agora, de jeito nenhum, é a materialidade. O importante agora é você entender a sua profundidade e a sua altura. A gente vai caminhar e conforme essa série de leituras for avançar, a gente vai ver outros livros de outros autores que também passaram por esse tema e vai fazer ligações com Daime Ayahuasca. Eu indico esse livro, O Despertar dos Mágicos, para quem lê Daime Ayahuasca, justamente porque ele ajuda a abrir a sua cabeça. Entenda esse movimento de abrir a sua cabeça, de romper preconceitos, alargar horizontes de conhecimento, trazer novas informações. A cada leitura que você faz, que você se preenche de novos conhecimentos, esses novos conhecimentos eles vão reverberar justamente no seu inconsciente, te ajudando a destravar coisas e vai te ajudar no seu supraconsciente, trazendo esse mental superior cada vez mais para perto. Então, a fonte de conhecimento terrena, nessa materialidade que nós estamos, ela é essencial para o nosso desenvolver na Terra.
E é isso. Se você gostou do nosso tema aqui de hoje, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal. E aí, como sugestão além, você podia dar um joinha. E aí, seguindo essa sugestão como um rastro de estrelas, um cometa que cruza o universo, você vai, por que não comentar? Né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai acessar nossa supraconsciência e ficaremos todos ligados, uníssonos, nessa transição planetária, ajudando todos os irmãos. Arrou!